o que a gente consegue observar, principalmente na área da bioantropologia, é principalmente as doenças que acometeram os ossos e os dentes. Os dentes, o que a gente vê é que as mesmas doenças que nós atualmente temos, então, uma cárie, uma doença de gengiva, que é a periodontia, tártaro, né, o cálculo salivar, os problemas de canal, que hoje a gente também, às vezes, precisa fazer um tratamento no dentista, eles sofriam dos mesmos problemas. A alta frequência de cáries, vamos dizer, a interpretação mais direta seria um alto consumo de carboidratos, né? Então, geralmente ela é associada a grupos que praticam agricultura, não grupos que praticam o forrageio, né, a caça e a coleta, como são os lá de Lagoa Santa. Só que ainda assim, esse grupo, apesar de não ter agricultura, eles apresentam uma quantidade de cáries maiores do que outros grupos também caçadores e coletores da Europa, por exemplo, ou do norte da África. A grande quantidade de frutas disponíveis no Cerrado brasileiro, elas muito provavelmente favoreciam esse acúmulo. Quando a gente olha para uma população que não tem essa higiene bucal, sempre se encontra nos grupos femininos, nas mulheres desse grupo, uma quantidade maior de cáries do que no grupo masculino. E para explicar essas cáries, existem duas linhas de estudo, uma delas assumindo que as variações hormonais que a mulher tem ao longo da vida, incluindo as gravidezes, isso favoreceria uma diminuição, talvez, no sistema imunológico dessas mulheres, favorecendo talvez um maior número de cáries nas mulheres do que nos homens. O que me parece mais lógico é a segunda linha, que a segunda linha ela vai colocar a mulher, e isso também encontra-se em vários grupos no planeta inteiro. A mulher tem uma relação muito mais íntima com o alimento e com a preparação do alimento, e ainda que a gente esteja falando de grupos caçadores-coletores onde não há essa preparação, grande parte dos grupos caçadores-coletores, não vou falar todas, mas grande parte, os homens sempre ficaram responsáveis pela caça e as mulheres tendem a ter uma atividade mais voltada à coleta. Então, com isso, ela passa a ter uma frequência de consumo muito maior e isso facilita bastante o aparecimento de cáries. A cárie, para existir, ela precisa de um ambiente local no dente mais ácido. A cárie é uma dissolução ácida do seu dente. O cálculo, ao contrário, ele é uma calcificação de placa bacteriana. Então, a bactéria que está ali, grudada no dente, junto com o alimento, como eu falei, que os alimentos que a gente consegue ver no microscópio, ele se calcifica ao absorver os sais minerais, principalmente da saliva desse indivíduo. E o que eu utilizei no meu doutorado como explicação é que um indivíduo que consome mais carne, né, principalmente proteína animal, ele produz mais amônia no processo de quebra da proteína animal. Essa amônia é liberada do organismo na forma de ureia, e essa ureia sai na urina, ela sai no suor, mas também sai na saliva. E na saliva, ela aumenta esse pH da saliva e favorece o acúmulo de cálculo. Grande parte do material, dos alimentos vegetais, principalmente, eles contêm algumas microestruturas que chamam-se fitólitos, que são algumas estruturas dos próprios vegetais. Isso tem nas folhas, tem nos caules, tem nos frutos, e eles são bastante abrasivos por serem estruturas minerais. E esses fitólitos ajudariam nesse desgaste e também ficam presos no tártaro. Então, também é uma outra pesquisa nossa. A gente tira o tártaro do esqueleto arqueológico,
dilui ele no ácido, dissolve ele no ácido, leva ao microscópio e consegue identificar esses fitólitos ou grãos de amido que o indivíduo consumiu ou pelo menos colocou na boca. Esse indivíduo é um indivíduo masculino. Ele foi exumado pela nossa equipe em 2014, em que foi uma etapa única para remover esse indivíduo e uma mulher que estava enterrada junto com ele. Então, é até agora o único sepultamento duplo da Lapa do Santo. São 2 indivíduos mais idosos, a idade que a gente estima é em torno entre 50 e 60 anos de idade. Isso a gente tem algumas indicações que a gente vê no crânio, naquelas uniões entre os ossos do crânio. Os dentes também contam um pouco sobre essa idade dele. Um indivíduo mais velho, mastigou mais vezes ao longo da vida, desgasta mais o dente. Então, esse indivíduo tem um desgaste bastante acentuado dos dentes. Esse indivíduo perdeu vários dentes ao longo da vida. Esse indivíduo tem vários dentes com cáries. Então, tudo isso também vai contando um pouquinho sobre a história dele. Então, isso era a placa bacteriana que, obviamente, não foi removida porque ele não escovava os dentes. Então, ela se calcificou. E o mais legal disso tudo é que esse cálculo aqui ele está mostrando onde estava a gengiva dele. Ela acumula junto da gengiva. Então, hoje, mesmo sem a gengiva, eu sei aonde ela estava. Então, são essas informações que a gente vai tendo que juntar aos poucos e comparando com grupos que têm vidas similares e bastante distintas, é que a gente começa a inferir como essas pessoas viviam.